Boa noite a todos. Quem fala com você nesse ilustre canal é o apresentador Eu Não Sou Comunista. E hoje a gente vai estar falando de um tema que está um pouco em alta ultimamente nesses meses. Na verdade, o Wilker Leão sempre esteve em alta, né? Pra quem não sabe, ele já foi militar, como eu vou contar na história de hoje, e eu fiz uma cronologia de toda a história dele. E eu vou falar pontos contra ele, a favor dele e neutros. Então vamos lá. Onde ele começou? Foi o começo da minha pesquisa. Vamos pelo começo do Wilker Leão. Quem é o Wilker Leão? O vídeo mais antigo do canal do Wilker, que tá postado, porque tinha, e claro que ele não começou ali do nada, num vídeo já daquela qualidade. Ele começou antes, só que ele teve que apagar. Foi esse. O problema da identidade militar de cabos e soldados do Exército Brasileiro. Ele fala sobre que não tem validade pra nada, basicamente. Agora, a identidade militar de sargento, de tenente, de coronel, qualquer coisa, oficiais em gerais têm validade. É algo que é válido. A deles não, é um papel apenas pro quesito militar. É isso a reclamação dele. A gente vai saltar um pouco já nessa cronologia. Você já pode ver, ó, de 3 anos é um ano de diferença. Aqui ele vai falar sobre ele ter sido preso por causa desses vídeos. Ao acompanhar o canal e a cronologia dos vídeos postados, podemos perceber que ele começou com um canal de militar, onde fala sobre assuntos que achei errado, barra injusto. Coloquei nesse parâmetro, mas eu queria colocar mais entre aspas, mas não acabei não colocando. Em seu canal. O Wilker também alega ter recebido punições por esses vídeos em seu canal. Ele fala que é um crime. Querendo ou não, se postar falando do exército, sendo militar, é um crime de um crime militar. E ele ficou preso 3 dias. E ele fala como achou injusto, tal. Lembrando que o Wilker, ele foi militar durante 8 anos, que é pelo que ele fala. E ele sempre aperta nessa tecla, militar durante 8 anos, soldado, depois cabo, não subiu mais, parou por aí e deu baixa. Até nesse vídeo em questão aqui, ele fala exatamente a data que deu baixa. Porque, querendo ou não, o canal do YouTube dele começou a dar muito certo. E no exército estava dando muito problema. Porque tudo ele falava era do exército. E como tudo que ele fala é do exército, ele estava sendo preso, ele podia mil e uma situações. Só que quando que o Wilker começou a ter relevância? Aqui, ó. Quando ele começa a entrar em tema de problematização ou polêmica. Como assim? Explica pra mim. Olha aqui. Eu gosto muito do Wilker, tipo assim, o cara mesmo tem a vontade de ir lá e gravar, mas o cara é foda. Ô, Wilker, desculpa, mas você é chato, mano. Você é chato, velho. Eu olho seus vídeos e eu falo, mano, se eu fosse da sala desse cara, da faculdade, eu tinha. Nossa, Wilker, eu tinha te xingado muito já, mano. Papo reto. Ele é chato, ele é inconveniente, na verdade. Mas ele tá certo no ponto dele. Questionando esquerdistas e índios na manifestação contra a mineração em terras. Eu não vou lembrar de cor agora, que eu acho que era em terras vagas, não sei. Questionando esquerdistas, a cara da mina e os dedos. Até que é chamativo. Ele começou a ganhar relevância aqui. Ele passou, olha pra você ver, a gente vai seguir. Esse é o único vídeo, o mais antigo pelo menos que tem, abaixo dos 30 mil visualizações. 9. A média quando ele era militar, essa cronologia dele militar, a gente botasse numa cronologia seria isso. Menos de 30 mil visualização. Esse daqui, na verdade, na época militar, que tem no canal dele exposto, era o vídeo com mais visualização. Aí já chega aqui, 30, 83, 57 mil. Quando ele já começou a entrar mais na parte política. A parte que dá mais visualização. Querendo ou não, você falar de política do Brasil dá visualização. Você falar bem ou mal, vai dar visualização. Mas é que nem eu falo, mas só conseguiu furar a bolha com esses vídeos em época de eleição. O que seria furar a bolha? Porque querendo ou não, ele tá preso. Existem várias bolhas em nichos. Mas ele conseguiu furar porque eu considerei até 100 mil visualização. 100, 174, 264, 392. Claro que tem uma diferença de data
desse daqui pra esse daqui, porque eu tava seguindo a cronologia. Eu botei época de eleição, porque aqui estava na época de eleição. De acordo com o vídeo de hoje, com a data, tava em época de eleição. O que seria a época de eleição pra mim que eu considerei? Um ano antes e um ano depois. Então, quando eu falo época de eleição, você pode considerar a eleição. Você pega o ano da eleição, você tá com o ano antes e tá com o ano depois. Época de eleição. Tá muita gente falando sobre eleição, como é que vai ser a eleição, como foi a eleição, problemas da eleição, corrupção na eleição. Isso, pra mim, foi época de eleição. Depois desse vídeo em questão, desses vídeos, ele começou a ter um grande fluxo de visualização. Eu taquei a média, fiz uma média básica que deu basicamente 125k de visualização por vídeo. Claro que não foi isso, mas ele começou a ter a média de visualização bem alta, de 80 para 200k de visualização. Só que o que fez ele ganhar visibilidade de verdade? O que fez ele começar a estourar? Foi ele passar em história na UNB, que é a Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília. Aí ele realmente teve uma relevância nacional. O que ele mostra? Eu deixei bem específico aqui para não ter problema. Ao mostrar em seu ponto de vista a doutrina feita por professores de esquerda ou que tenham claros ideais esquerdistas. Por que claros ideais? Porque tem professor que claramente falou, não sou esquerdista, mas eu tenho visões que podem ser consideradas esquerdistas. Está em vídeos postados pelo canal do Wilker Leão. Então, eu quis deixar esse entre aspas, nas salas de aula. Isso fez com que seus vídeos no YouTube chegassem à marca de milhões de visualizações. Porque antes, ele não tinha furado 100% a bolha. Ele tava aqui, ó, ainda tava aqui. Só que aí, furou totalmente essa bolha. 1,4 milhões, 1,8 milhões, 1 milhão e 200 mil visualização. Você pensa, cara, é muita visualização. E o cara tá literalmente ali monetizando tudo e botando seu ponto de vista pra muita gente. Se o Wilker for inteligente, de verdade, ele vai tentar se eleger pra deputado, vereador, qualquer coisa na política. Se ele for inteligente, o mínimo que ele é. Pra quem não sabe, o Wilker, ele tem a faculdade de Direito nas costas, além de ser cabo do exército, como eu falei anteriormente. Então, ele ainda tá fazendo, ele passou na federal, mesmo que foi em História. Não quero que vocês peguem esse mesmo que foi em História como se eu estivesse denegrindo o curso. Não, tô falando que mesmo que fosse em História, ele passou. Então, ele é um cara inteligente. E ele, como cara inteligente, ele vai querer entrar na política. E eu acho que esse é o intuito dos vídeos. Se bem que não seria muito inteligente, mas se ele quisesse botar mesmo esse ponto, era ele não monetizar os vídeos. Porque aí, com esse processo na justiça que tá, com esse professor em específico, que a sala tá com um processo na justiça. Por quê? Porque ele, querendo ou não, ele atrapalha, velho. Não tem como o Wilker não atrapalhar uma aula se toda frase esquerdista ele for cortar. Claro que a aula deveria ser neutra, mas não tem como. É impossível. Até essa minha fala, ela não é neutra. Ela, querendo ou não, puxa para lados. Não tem como ser 100% neutro. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu sei que não tem como. Mas ele quer que seja. E seria o certo. Realmente, numa sociedade utópica, seria o certo. Ou numa sociedade... Uma sociedade que fosse realmente certa. Então, aqui ele realmente furou a bolha. Quando ele furou essa bolha, teve consequências. Sempre tem consequências. O youtuber também foi atacado pelo site de notícia UOL. Eu botei bem entre aspas, atacado. Bem entre aspas, tá? Foi atacado. Em uma reportagem sobre os fatos contados, onde claramente podemos ver um posicionamento do narrador na contagem dos fatos. O que significa? Deixa eu terminar aqui. Onde deveria ser neutra. O narrador está deixando bem claro seu ponto. Infelizmente, toda reportagem, não existe reportagem neutra. Em qualquer escola que você for, qualquer coisa que você for, qualquer faculdade que você frequentar, eles vão te falar. Pode ter o intuito de ser neutra, mas nenhuma reportagem vai ser neutra. Não tem como ser neutra. É impossível. Youtuber de direita grava aulas e debocha de professores. Desrespeito. Youtuber de direita grava e debocha de professores. Cara, eu li a reportagem inteirinha. Inteirinha. Foi postada há 29 dias atrás. Aí você consegue ter uma base de quando esse vídeo. Cara, eles literalmente esculacharam o Wilker. Botaram muita coisa que, tipo assim, é verdade.
Só que tiraram o ponto de vista do Wilker, botaram só o ponto de vista do outro lado pra fuder o Wilker. Literalmente, essa é a palavra. Eles querem fuder o Wilker, tirar totalmente a credibilidade dele. Pra isso que foi feito. Só que aí você pensa, mas o Wilker, ele já não tava no site da UOL? Então, essa não é a primeira vez que o nome Wilker Leão aparece ali na timeline UOL. Também existe outra reportagem onde o youtuber aparece chamando o ex-presidente, que seria o Bolsonaro, de tchutchuca do Centrão. Quando eu li isso eu não aguentei, eu falei, puta que pariu, o cara não... o cara é foda, tchutchuca do Centrão. Eu vi esse vídeo e rachei o bico, velho. O youtuber Wilker Leão, que chamou o presidente Jair Bolsonaro de tchutchuca do Centrão em agosto. Nessa reportagem em questão eu peguei sobre ele, onde o presidente estava, ele foi falar, ele foi fazer algumas perguntas e você vai ver a diferença. Leiam essa reportagem, você vai ver que eles falam, eles menosprezam o Wilker Leão. Agora nessa, foi hostilizado. Hoje, ao tentar fazer perguntas a apoiadores do atual chefe do executivo durante atos de comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Cara, olha aqui, no início da transmissão ao vivo, o Wilker explicou que buscava algum apoiador do presidente com justificativas para o questionamento que ele pretendia fazer. Aqui, me desculpam, mas eles estão defendendo o Wilker. O Wilker, ele foi lá encher o saco, desculpa, mas ele foi encher o saco. Eu vi o vídeo e falei, cara, se eu tivesse lá, eu tinha batido no Wilker. Wilker, desculpa, eu tinha te batido. Eu gosto de ser, mas eu tinha te batido. O Wilker é aquelas pessoas que você fala uma coisa, fala duas, fala três, fala quatro, mas ele quer te tirar do sério. A estratégia do Wilker é te tirar do sério com fatos. Só que esse que é o problema, ele enche tanto seu saco que você acaba ficando errado, porque você não aguenta mais, você só quer ir embora, e ele vai atrás de você. Aí na hora que você vai pra responder, ele volta. Então ele dá uma jogada de corpo que faz com que você acabe sendo errado. E essa é a estratégia que o pessoal ainda não entendeu do Wilker. O Wilker é um gênio. E ele vai entrar pra política. Uma coisa eu tô falando, ele vai entrar pra política. Não tem sentido um cara fazer isso tudo e não entrar pra política. Na verdade, ele já tá. Ele só ainda não ingressou. Ao ler essa reportagem, eu pude perceber que realmente existe uma disparidade entre as duas, onde claramente há falta de neutralidade. Na primeira reportagem, o Wilker Leão é atacado claramente pelo autor, mas já na segunda ele é defendido. Por quê? Aqui, na época, essa reportagem foi postada bem quando aconteceu o caso, então eles queriam, querendo ou não, a UOL tava puxando o saco pra esquerda. Vamos ser verdadeiros, a UOL tava puxando o saco pra esquerda. E nessa questão, eles queriam de qualquer jeito tirar. Na época, tava tendo uma pressão muito grande pro Bolsonaro, todas as mídias pro Bolsonaro sair, com os cortes que teve do cargo dele. Que ele ocasionou na mídia, né? Então, qualquer coisa que fizessem, eles iam apoiar. A UOL, infelizmente, não tá tendo mais tanta segurança na informação. Hoje em dia, todo site de mídia é pago, né? É comprado, então você não tem mais tanta segurança na informação que você lê. Tem que pesquisar e tirar por você. Não adianta, hoje em dia não tem mais, aquilo é neutro, não. Hoje em dia tudo puxa um lado, que eu acho muito errado, mas é a vida, fazer o quê? Cara, e isso aqui você pode ver que foi postado antes, 7/9/2022, 11/11/2024, olha a diferença. De um youtuber que, tipo assim, ele era respeitado aqui, é que ele tava como um cara que só queria fazer o dele. O youtuber Wilker Leão, aqui já tá, youtuber de direita, aqui já não tá, youtuber de direita, grava aulas e debocha de professores. Desrespeito. Aqui não. Um youtuber que explicou que buscava algum apoiador. Você tá me entendendo que isso mostra claramente que a partir do momento que você não é do lado deles, a mídia começa a jogar contra você. Isso é algo que acontece. E isso não é mentira. É realmente algo que acontece. Eu fiz toda a cronologia da vida dele. Ele começou como militar. Por problemas de gravação dele reclamando aquilo que estava acontecendo do cotidiano dele de militar, ele foi obrigado, porque não sabe por que quis, porque senão ele estava lá até hoje. Nessa fala mesmo, o Bolsonaro fala assim, porque ele foi reclamar sobre, literalmente isso daqui. Ele foi reclamar disso aqui com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou assim, mas você tá reclamando por quê? Você não tá lá? Você não deu baixa? Você não ficou lá 8 anos? Então por que você, entendeu? Se você ficou lá 8 anos, não tava tão ruim. Se você ver o vídeo, você vai ver que foi mais ou menos isso que eu falei. Não tem como eu repetir
certinho a frase do até então presidente da república naquele tempo. Ele foi reclamar, ele viu que tava dando merda as reclamações dele no exército, pediu baixa pra não ser exposto, pra não dar algo feio, pediu baixa, saiu do exército, começou a focar só no seu canal, tava dando muito certo, e o Wilker é um cara muito inteligente, tava dando tão certo que ele falou assim, eu vou atrás de procurar algo que me dê mais visualização, algo que eu possa botar mais meu ponto e provar que existe, realmente existe. Aonde você for, vai existir um pessoal nichado em um certo partido. Como faculdade federativa, a maioria das pessoas são de esquerda. Ele foi, e foi aonde que, ó, ele conseguiu aquilo que queria. 1,4 milhões, 1,8 milhões, 1 milhão de visualização. E o nome é o melhor, porque ele sabe de YouTube, ele mexe bem. A perseguição na federal começou. Descobriram minhas gravações na aulas e querem me expulsar. Vídeo EP7 já é assim. EP31. O cara fez muita coisa. Muita coisa. Prof, brabão, veio me gravar. Gravei ele de volta. É tipo, mano, desculpa, Wilker, mas é tipo aquelas crianças. Roubou meu doce. Roubei de volta. Yeah. Mas querendo ou não, ele tá certo. Eu vejo os vídeos do Wilker, pra mim, é um vídeo engraçado, mano. É tipo comédia. Você almoça assim, vendo o vídeo, você racha o bico, velho. Não tem como. Só que essa é a cronologia do Wilker. O Wilker de militar, foi pra youtuber de polêmicas. De polêmica, ele tá tentando virar político. E ele vai virar político. Ele provavelmente vai conseguir acabar essa faculdade. Não vai ter problema. No máximo aqui, ele vai ter que pagar uma indenização pro professor ou pros professores e pros alunos, de acordo com a renda. No máximo, estourando, se o juiz quiser. Se o juiz for muito assim. E vai entrar pra política. Porque o tanto de voto que esse cara vai conseguir não tá escrito. Desculpa, eu vou ser bem verdadeiro com vocês. Eu votaria no Wilker, sim. Eu tenho muitas coisas contra o Wilker, mas eu votaria. Por qual motivo? O cara é briguento e o cara sabe de lei. O que falta no Brasil é todos os políticos serem obrigados por lei a fazer uma faculdade de direito e formar ou federal ou particular. Dá essas duas escolhas. Pode fazer federal ou particular, porque na federal o problema que dá com uma pessoa de direita. E na particular? Ah, não consegui passar na federal porque teve muito problema, então vai na particular. Só cair claramente. Tinha que ter um inquérito aberto. Qualquer pessoa que quiser investigar suas notas, seu problema, a avaliação que o professor deu sobre o seu trabalho é direito. Entendeu? Todo político tinha que ter uma faculdade. No mínimo, uma faculdade de direito. No mínimo, no mínimo. Devia ser obrigatório. Então, eu votaria no Wilker se eu fosse de Brasília. Eu votaria com prazer. Porque, querendo ou não, ele luta por algo que é certo, não tá errado. Ele tá lutando pelo não puxar. Não puxar pra um partido. Não tem como não puxar. Infelizmente, um professor não tem como ele dar aula sem puxar. Só que ele tá lutando por algo certo. Infelizmente é algo que eu apoio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto e também tenham entendido um pouco da cronologia desse youtuber. Eu aqui embaixo até quis colocar youtuber / jornalista, mas de acordo com o Google, jornalista é só quem se forma em jornalismo. Então eu deixei meio assim pra não ter nenhum problema, né? Pra não ter nenhum problema. Mas porque eu considero o Wilker um jornalista, porque ele grava aquilo que, querendo ou não, ele tá gravando algo sobre a sociedade que daqui a uns anos vai ser usado nas escolas. Cara, vai ser usado. Daqui a uns anos vai ter trabalho de escola falando sobre isso. Entendeu? É algo que não vai acabar assim. Isso aqui vai ficar grande. Já tá grande. Olha os números. Mas vai ficar maior. Daqui um dia vai ter vídeo dele. Tem vídeo dele de 16 milhões de visualização. É vídeo antigo? É, incrivelmente. Tem um vídeo dele antigo de 1 milhão de visualização. Só quando eu fui terminar minha pesquisa que eu fui ver. Mas, pessoal, isso vai ficar grande. Eu não sou comunista. E eu tô terminando o vídeo por hoje. Boa noite. Se você não estiver vendo esse vídeo de noite, tá vendo errado.